O Martin Seligman, ele colocou 3 caminhos, a princípio, para chegar numa vida plena, que ele chamou, né? Para encontrar a felicidade. O primeiro caminho é uma vida prazerosa, né? Que é uma vida feita de emoções positivas. Então, alegria, serenidade, orgulho das conquistas, né? Não aquele orgulho com sentido negativo, valorizar né? De valorizar as conquistas e o que a gente tem de bom na vida, né? Diversão, que as crianças têm muito e a gente, com o passar do tempo, né? A gente vai perdendo, né? O amor, né? Entre outras, né? Depois ele colocou uma vida engajada, né? Que é a busca da felicidade, aí já ligada nos estados mentais positivos mais ligados ao trabalho, né? E aonde o Seligman e o Mihai Csikszentmihalyi, né? Que foi o outro co-fundador da psicologia positiva e que estudou o flow, que fala sobre esse estado de flow, que é um estado de muito engajamento, de alta produtividade, né? Essa seria a parte da vida engajada. E a vida com um significado, a vida significativa, né? Que é onde você encontra o propósito de vida, uma coisa que faça sentido, né? Para você, né? E aí, quando você junta esses 3, não necessariamente você precisa seguir os 3 caminhos, mas quando você consegue, chega numa vida plena. Isso responde àquela pergunta clássica de todo mundo: o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? O propósito de vida, né? Uhum. O propósito de vida é o que responde isso. Uhum. E a psicologia positiva, se diz que é um conceito universal, né? Então, independe de classe social, de raça, de crença. Sim, os conceitos, né? Esse manual de sanidades, né? Essa classificação de forças e virtudes, ela é universal. Só crianças muito pequenas que não têm condição de responder o questionário, né? Que a gente não consegue... não é que a gente não consegue medir, a gente consegue, mas não através de um instrumento validado. Aí você tem que fazer pela observação. Ele é mais por uma percepção, né? De observar a criança. De quem observa e reconhece. Perceber aquilo que tem em comum nela e que traz felicidade para ela. Isso, né? E que você reconhece na criança as forças de caráter. Isso acaba sendo um grande passo para a humanidade, né? Porque lição de ética, moral, bons costumes, sempre veio dividido por classe social, por crença, né? Sempre nos foi dado dessa maneira, né? Olha, aquele povo tem a melhor ética, aquele povo tem a melhor religião, a melhor crença, né? Isso foi passado para a gente com a psicologia positiva. Isso agora engloba, né? Quer dizer, qualquer povo, qualquer crença pode ter uma positividade mental. E pode seguir, né? As intervenções, elas são aplicáveis, né? Os instrumentos são validados, pelo menos o questionário VIA e uma boa parte das intervenções são validados para várias populações, né? A população brasileira já tem muitos instrumentos validados para a nossa população. Vira praticamente uma filosofia de vida, né? Se você aderir, entre aspas, essas virtudes, né? Que traz aí para a gente viver nessa plenitude que é o que busca, né? O que é interessante é que, assim, o caráter, ele não é inato, né? A gente forma o nosso caráter. E assim, então ninguém nasce bondoso, ninguém nasce sabendo perdoar. A gente aprende isso conforme os locais que a gente convive, né? Então, aí também que entra, né, os 3 pilares da psicologia positiva, que são as emoções positivas, que a gente já falou agora há pouco, né? O caráter positivo, que são as virtudes e as forças de caráter, e as instituições positivas. E aí as instituições são a família,
a escola, o trabalho, o governo, os espaços onde todos os espaços onde a gente convive. E são esses espaços, né, que formam o nosso caráter. Então, a gente está em formação a vida toda. Sim. E essa é a grande beleza, acredito, da psicologia positiva, é a gente poder desenvolver sempre, né? Nós temos as forças de caráter, mas a gente pode desenvolver também, né? Aquelas que a gente não usa muito, né? Porque quando a gente faz o teste, ele vai dar um ranking das 24 forças de caráter. Uau. Numerado de 1 a 24, né? De 5 a 7 primeiras são as forças que são chamadas forças de assinatura. Então, é aquilo que constitui, vamos dizer assim, a nossa personalidade. E que a gente faz sem pensar, sem fazer esforço. E as outras, conforme vai baixando, não é que nós não temos aquelas forças, mas nós não usamos com tanta facilidade. Então, aí, para ficar assim, vamos usar a metáfora, por exemplo, de uma orquestra. Você tem vários instrumentos, todos são importantes. Em cada momento, né, pode ter um instrumento que apareça mais, que ele fique mais tempo tocando. Sim, pode ter, né? Mas tem aquele que pontualmente vai tocar e que vai fazer toda a diferença na estrutura da orquestra, né? Então, as forças de caráter também são assim. Tem aquelas que a gente usa mais e com mais propriedade e aquelas que a gente usa menos. Mas não tem nenhuma que a gente não tenha. E que não é menos importante também, né? Exatamente. Então, o fato de vir numa escala de 1 a 24 não quer dizer que a 1 é mais importante que a 24. Todas são igualmente importantes. E para mudar o caráter, melhorar o caráter de uma pessoa já adulta? Então, aí, conforme a pessoa vai, a gente faz o teste... Ela mesma vai conseguir, né, mudar? Sim, vai identificar, através né? O teste vai identificar ali, né? Vai identificar. Depois que a gente faz o teste, faz a conscientização das forças, a gente faz uma exploração da utilização dessas forças, aí a pessoa pode escolher um caminho que ela quer seguir, que ela quer desenvolver. E a partir daí existem já as intervenções para cada... Então, eu quero desenvolver bem-estar emocional. É um caminho a ser trilhado. Eu quero desenvolver o meu engajamento no trabalho. Eu quero descobrir qual é o meu propósito de vida. Você vai escolhendo ali uma determinada área, né, ou determinada força ali que você quer desenvolver, e você vai focar naquilo até chegar ao ponto que você fala, bom, agora eu estou bem nessa, agora eu quero uma outra. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, você quer desenvolver o quê? Eu quero desenvolver tudo. Tudo ao mesmo tempo não dá, né? Então, a partir do momento que a pessoa... Se fosse eu já ia pedir tudo, né? A pessoa já chega para combo completo. Renata, eu quero desenvolver todas, né? Porque Mas é o processo, né, Renata? A gente, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem nesse processo de transformação nossa, né, do que o Isidoro está falando, assim, como mudar a índole, como formar um novo caráter a partir daquilo que você já tem, é respeitar o seu processo também, né? Que, na verdade, a gente não vai formar um novo caráter, né? A gente só vai potencializar aquilo que nós temos de melhor, né? Então, a gente já tem, as coisas boas já estão em nós, né? E uma coisa que é muito legal da psicologia positiva é que o foco não é só no indivíduo. O foco é na coletividade. Então, existe um trabalho intrapessoal comigo mesma, mas também o trabalho interpessoal, né? Que depois desses 3 pilares iniciais, o Seligman ampliou o conceito da psicologia positiva de felicidade para florescimento. E aí ele criou o modelo PERMA, né? Que é um acrônimo das palavras em inglês de emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido e significado e realizações. E aí, ele deu esse nome de florescimento porque ele usou a metáfora também da semente. Que dentro de uma semente, a gente tem todo o potencial para ter uma árvore, para ter uma flor, para ter uma planta completa.
mas ela precisa cair numa terra, né? Ser cultivada, ser alimentada, ser cuidada, para poder chegar no máximo, né, da sua produtividade, vamos dizer assim, no caso de uma árvore. Então, é uma árvore que dá fruta, até ela produzir, ela vai precisar do processo dela, esse é o processo. E o ambiente em volta dela vai contribuir também, né?